contrário, se acontecer de o sistema, né, que eu estiver resolvendo ser compatível indeterminado, ou seja, admitir mais do que uma solução, né, eu consigo determinar mais do que um valor para o alfa 1, para o alfa 2, até o alfa n, diferentes de zero, bom, então eu digo que esse conjunto de vetores é linearmente dependente. Se eu tenho só dois vetores para analisar essa condição de dependência ou independência linear, eu não preciso fazer essa combinação linear. Eu posso única e exclusivamente pensar na situação de, um vetor é múltiplo escalar do outro. Então, por exemplo, se eu considero dois vetores do R3, tá? Então, um U e um V pertencentes ao R3, de modo que o U é igual a 1, 2 e menos 1, e o V é igual a 2, 4 e 2. Esses dois vetores são linearmente dependentes ou independentes, gente? Independente. Independentes, perfeito. Por quê, né? Ó, realmente, o 2 é o dobro do 1, o 4 é o dobro do 2, mas o menos 2 não é o dobro do menos 1. Né? Eu não posso escrever um desses vetores como combinação linear do outro. Eu não posso escrever como sendo múltiplo escalar do outro. Então, esses dois vetores aqui, U e V, eles são linearmente independentes. Tá certo? Agora, se eu tomasse um U igual a 1, 2 e menos 1, tá? E um V igual a 2, 4 e menos 2, bom, estes dois vetores são linearmente dependentes. Por quê? Porque eu posso escrever, por exemplo, o V como sendo 2U. Não posso, ó? Eu posso dizer que o V, né, 2, 4 e menos 2, é o dobro do vetor U. 1, 2 e menos 1. Então, esses dois vetores, se eu consigo uma condição desse tipo, ó, eu digo que eles são linearmente, U e V nesse caso, são linearmente dependentes. Tá bem, gente? Todo mundo está tranquilo? Observem, ó, a combinação linear desses dois vetores, quando acontece isso, ó, eu poderia dizer que eu tenho 2U menos V igual ao vetor nulo. Então, a combinação linear dele, ó, alfa 1 vezes U, mais um alfa 2 vezes V, é nula sem que os escalares sejam zeros. Ó. Esse escalar é 2 e esse escalar alfa 2 é menos 1. Tá vendo? Porque eu posso, né, reescrever essa igualdade aqui como sendo 2U menos V igual a zero, igual ao vetor nulo. Né? E a combinação linear é zero sem que os dois escalares sejam zeros. Tá bem? Então, são linearmente dependentes. Tá claro, gente? Todo mundo está tranquilo? Tá? Retomando, então, bem rapidinho, né? A gente viu dependência e independência linear. Depois desse conceito, na aula passada, a gente estudou o que é uma base. O que é uma base de um espaço vetorial, então? Uma base de um espaço vetorial é um conjunto de vetores desse espaço vetorial que gera esse espaço vetorial, ou seja, eu consigo escrever qualquer vetor desse espaço vetorial como combinação linear desses vetores da base. E, além disso, ele é um conjunto linearmente independente. Então, são duas condições, né? Um conjunto de vetores, tá? O 1, o 2, até um UN. É uma base de um espaço vetorial, primeiro, tá? Se esse conjunto aqui gera o espaço vetorial V, base de V, vamos colocar assim, tá? Primeiro, se gera. Segundo, se esse conjunto de vetores é linearmente independente, tá certo? São as duas condições que nós temos que verificar para ver se são ou se não, se esses vetores formam ou não formam uma base do espaço vetorial, tá bem, gente? Depois disso, a gente estudou a dimensão. Claro, e aí, assim, resumindo, né? O que é uma base? É um conjunto de vetores com o menor número de elementos possível que gera aquele espaço vetorial, tá? Por isso que esse LI é para isso, né? Para eu garantir que é o conjunto com o menor número de elementos possível, tá bem? Então, isso caracteriza ser base. Aí a gente viu na aula passada também o que é a dimensão de um espaço vetorial. E a dimensão do espaço vetorial nada mais é do que o número de elementos de uma base qualquer desse espaço vetorial. Então, eu penso assim, para gerar, por exemplo, o R3,
eu preciso de quantos vetores para gerar o R3? Como ele tem 3 componentes, eu preciso pelo menos de 3 vetores. Então, eu preciso do 1, do 1U2 e do 1U3. Tá? A base normalmente, gente, ó, é denotado o conjunto de geradores entre colchetes, assim, tá? Quando vocês encontrarem um conjunto de vetores entre colchetes, significa que esse conjunto de vetores gera aquele determinado espaço vetorial, tá? Então, se eu dissesse para vocês que o R3 é gerado por esses 3 vetores, o 1, o 2 e o 3, qual é a dimensão do R3, então? A dimensão do R3 é 3, porque eu preciso de 3 vetores para gerar esse conjunto. A dimensão do R2 é 2. A dimensão do conjunto de matrizes de ordem 2 sobre os reais. Vamos pensar assim. Se eu tiver uma matriz de ordem 2 sobre os reais, tá? Uma matriz de ordem 2 sobre os reais, sei lá, ela tem 4 elementos, A, B, C e D, tá certo? Então, assim, ó, para gerar esse A, B, C e D, quantas matrizes eu precisaria? Vou pensar em quantos elementos eu tenho nessa matriz. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho como se fossem 4 componentes, eu preciso de pelo menos 4 elementos para gerar o conjunto das matrizes de ordem 2. Então, pensem assim, ó, a base canônica eu poderia usar. Qual é a base canônica do conjunto de matrizes de ordem 2? O A, que multiplica a matriz. Ó, eu coloco 1 aqui e 0 em todos os outros elementos da matriz. Mais o B é o elemento A índice 1, 2. Então, eu coloco 1 no A índice 1, 2 e 0 nos outros elementos. Mais C, que multiplica. O C é o elemento A índice 2, 1. Então, eu coloco no A índice 2, 1, eu coloco 1, nos outros elementos eu coloco 0. Ó, vê se não tem cara de base canônica. Mais D, que multiplica. O D é o elemento que ocupa a posição na segunda linha, segunda coluna. Então, é o 2, 2, né? A índice 2, 2. Então, eu coloco 1 aqui e 0 nos outros. Ó. Então, observem, a gente obteve nesse caso aqui, eu precisei, né, para gerar essa matriz, 4 elementos. Então, a dimensão do conjunto de matrizes de ordem 2 é 4, tá certo? Então, eu poderia dizer que a dimensão do conjunto de matrizes de ordem 2 sobre os reais é igual a 4. Todo mundo está tranquilo, gente? Sim? Sim. A dimensão vai beleza. ser sempre o dobro da matriz? Vai ser a ordem da matriz, na verdade. Ó. Se a tua matriz, tá? Tu está trabalhando com um conjunto de matrizes de ordem 3 sobre os reais, a dimensão desse conjunto é 9. Porque a ordem dessa matriz é 3 por 3, então a dimensão vai ser 9. Eu preciso, pensa assim, quantos elementos tem uma matriz de ordem 3? Ele tem 9 elementos, né? O A índice 1, o A índice 1, 2, o A índice 1, 3, o A índice 2, 1, 2, 2, 2, 3, o A índice 3, 1, o A índice 3, 2 e o A índice 3, 3. Então, ele tem 9 elementos, então a dimensão vai ser 9. Se tu estiveres falando no conjunto das matrizes de ordem M por N sobre os reais, então a dimensão desse conjunto aqui, a dimensão desse conjunto das matrizes de ordem M por N sobre os reais é M vezes N, que é o número de elementos dessa matriz. Tá certo? E a base canônica de cada um desses conjuntos é obtida montando uma matriz, como é nesse caso aqui, ó, o unitário, né? Para cada um dos elementos, os demais nulos. Então, tu vai precisar de M vezes N matrizes para gerar esse espaço vetorial. Tranquilos? Sim, gente? Sim. Tá, beleza, então. Se vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem perguntar alguma coisa, habilitem o microfone e falem aí, tá, gente? Não fiquem tímidos, perguntem mesmo, tá bem? Até para não ficar com dúvida, né? Qualquer coisa, pergunte, tá? Então, a gente estudou na última aula, então a gente parou exatamente aqui, né? No Teorema 7, ficou esses outros teoremas para a gente estudar nessa aula e a mudança de base, tá? O que diz esse teorema? Tá, e o teorema 7 que a gente estudou, então a gente viu a dimensão e a gente viu alguns teoremas. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. A gente viu matriz aqui, e se eu tivesse falado para vocês um conjunto de polinômios de grau n, conjunto de polinômios de grau n sobre os reais, de grau menor ou igual a n sobre os reais, qual é a dimensão desse conjunto? Me digam uma base para gerar esse conjunto. Eu preciso de uma constante, né? Para um polinômio eu sempre preciso de uma constante, de um termo de grau 1, de um termo de grau 2, de um termo de grau 3, de um termo de grau 4
até o enésimo, né? X elevado a n. Vocês concordam? Se o polinômio tem grau n. Então, quantos elementos eu preciso para a base? Ó? Eu preciso de n mais 1. Não é isso? Ó, grau 1, 2, 3, 4, até o n. Mas eu também preciso da constante, né? Porque um polinômio qualquer, normalmente, eu posso ter um polinômio com, sei lá, 2x mais 1. 3x ao quadrado menos 2x mais 1, sei lá, alguma coisa assim. Então, a dimensão do conjunto de polinômios de grau n, de grau menor ou igual a n sobre os reais, é n mais 1. Opa, desculpa, é n mais 1. Tá bem, gente? Se fosse o conjunto de polinômios de grau 3, eu preciso de 4 elementos, então a dimensão seria 4. Se fosse o conjunto de polinômios de grau 5, eu preciso de 5 mais 1, então eu preciso de 6 elementos para gerar esse conjunto. Então seria 6 a dimensão, e assim sucessivamente. Desculpa, virou aqui. Todo mundo está tranquilo, beleza? Quem já foi meu aluno... Ô, Gueritz, Sim. Tá, beleza. tá gravando? Quem já foi meu aluno sabe que o meu quadro é meio desorganizado, né? Ah, então tá bom. Então, assim, se ficar uma bagunça que vocês não entenderem, vocês perguntem, tá bem? Mas é o que a gente estudou na aula, até a aula passada. Qual é o motivo da conversinha aí? Resumido, tá? Hoje a gente vai começar, então, com teoremas interessantes. Teorema da Fiz corte com dimensão. conversinha O que agora? diz o teorema da Eu não- dimensão, tá, gente? Se eu ouvir mais um assunto Uma aqui, eu vou tirar todo mundo do olha grupo. só, sejam U e W, dois Quero subespaços só de um ver. espaço vetorial V qualquer, Deixa eu ver se consigo tirar alguém. Peraí. é menor do que infinito. Eu sou o deus do bagulho, A cara. dimensão de U mais a dimensão de W Pera é aí. igual a dimensão de U mais a Não dimensão tem de poder W aqui. menos a Ah, dimensão da intersecção. Tá Eu certo? sou um deus, Então, a criatura dimensão da ridícula. soma de dois espaços vetoriais, ou de dois subespaços vetoriais, é basicamente a soma das dimensões de cada um deles. Tu que mandou chamar ela de vagabunda? Fui eu? A dimensão da intersecção, tá certo? Então, Não vamos pode ver um gravar. exemplo bem legal aqui. Ó. Exemplo 1. A gente vai considerar um espaço vetorial R3 com as operações usuais. Então, adição e multiplicação por escalar, como definidas usualmente, tá? Soma dois vetores normalmente do R3 e multiplica por escalar também normalmente. Daí a gente tem dois conjuntos, ó. O U é o conjunto de todos os pares ordenados x e y com a terceira componente zero, tá certo? Então, quando eu falo nesse conjunto, ó, eu tô tentando, né, tô me referindo x, y, z. Eu estou me referindo aos elementos do R3 sobre o plano XOY, desculpa, tá certo? Então, basicamente é isso. Do R3 todo, qual é o subespaço que a gente está tomando? Esse plano do R3 que passa pela origem, né? O XOY. Todo mundo está tranquilo? Depois, ó, W é o conjunto de todas as ternas ordenadas cuja primeira componente é nula, tá? Que conjunto é esse, então? Se o x é igual a zero, nós estamos nos referindo agora ao plano YOZ. Então, é esse plano aqui. Todo mundo está tranquilo, gente? Daí a pergunta que a gente faz, né? Então, se a gente quer ver as dimensões de cada um deles e quero ver qual é a dimensão da união desses dois conjuntos, tá certo? Desses dois subespaços. Como é que a gente faria, gente, para ver a dimensão da união de cada um deles? Então, eu vou pensar assim, ó. A gente tem, tá? Eu chamei de W e de U, né? Deixa eu só conferir. De U e de W, é. Então, o nosso U, tá? É o conjunto de todas as ternas ordenadas x, y e zero, tá certo? Pertencentes ao R3. E o W é o conjunto de todas as ternas ordenadas 0, y e z, pertencentes ao R3 também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quisesse ver, tá? Qual é a dimensão de x, y e 0? Bem fácil. O que eu preciso para gerar um vetor que tem a primeira componente x, a segunda componente y e a terceira zero? Eu vou ver quantas variáveis livres eu tenho nesse vetor. Eu tenho nesse vetor duas variáveis livres. Quais são elas? O x e o y, tá certo? Então, se eu pego, olha só, e vejo, né? Vou colocar o x em evidência. Vou pensar, eu tenho x na primeira componente desse vetor? Tenho. Uma unidade de x. Eu tenho y na segunda, desculpa, eu tenho x na segunda componente? Não, é zero. Eu tenho x na terceira? Não, é zero. Agora eu vou pensar em y, que é a segunda variável livre, né? Eu tenho y na primeira componente? Não. Eu tenho y na segunda componente? Tenho, uma unidade.
E eu tenho y na terceira? Não, eu tenho 0. Então, observem, ó, se eu somasse essas duas somas de múltiplos escalares, eu obteria aquele vetor x, y e 0. Né? Todo mundo concorda, beleza? Então, eu posso dizer também aqui, ó, que o U é um conjunto gerado, ó, por que vetores 1, 0, 0 e 0, 1 e 0. Todo mundo está tranquilo, gente? Eu consigo obter qualquer elemento desse conjunto do U fazendo uma combinação linear desses dois. Lisiane, essa combinação é única? Não. Eu poderia tomar qualquer múltiplo escalar. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que esse conjunto aqui, ó, é gerado pelo 1, 0, 0 e pelo 0, menos 13 e 0. Entenderam? Ó, qualquer múltiplo escalar desses vetores, desde, claro, considerem múltiplos escalares dos dois, né, não pode ser de um só, vai ser uma base desse subespaço vetorial. Então, eu tenho que, claro, normalmente o que a gente puder fazer para nos referirmos à base canônica é melhor, tá? Mas isso aqui também seria uma base daquele espaço vetorial, eu posso considerar também, tá? Então, vai ao gosto do freguês. Se vocês quiserem considerar outros valores lá, múltiplos escalares, podem considerar. Até aqui ficou claro, gente, para vocês? Sim ou não? Sim. Sim? Tá, beleza. Qual é a dimensão do U, então? Quantos vetores eu tenho uma base de U? Tem 2 vetores, né? Ó, 1 e 2. Pode falar, gente. Quando vocês habilitarem o microfone, mesmo que eu esteja falando, vocês podem falar, não tem problema, tá? Então, a dimensão é 2, porque eu preciso de pelo menos, preciso de 2 vetores para gerar esse U, tá? Então, a dimensão do U é 2. Vou pensar agora no W, tá? O W, ó, a cara desses vetores que pertencem a W, eles têm que característica? A primeira componente 0, a segunda Y, a terceira Z. Então, se eu coloco ó, o Y em evidência, eu fico com 0, 1 e 0. Porque eu tenho Y só na segunda componente, uma unidade. Nas outras eu não tenho Y, então fica 0. Eu tenho também Z, né, como variável livre ali. Então, eu só tenho uma unidade de Z na terceira, né, componente. Então, aqui eu tenho 0, 0 e 1. Então, observem, ó. Quaisquer, tá, gente? Múltiplos escalares desses dois vetores vão gerar esse espaço vetorial. Então, vocês poderiam considerar qualquer múltiplo escalar, tá? Eu vou considerar esses aqui porque mais por questão de deixar mais fácil mesmo, tá? Então, esse espaço vetorial W, ó, ele é gerado por que vetores? 0, 1 e 0 e pelo vetor 0, 0 e 1. Esse é um conjunto de geradores desse subespaço vetorial. Não é o único, é um conjunto, tá? E a dimensão ó, desse W, como eu preciso de 2 vetores, pelo menos para gerar o W, a dimensão é 2, tá certo? Então, eu vou perguntar agora para vocês. Se eu quisesse saber qual é a dimensão da soma U mais W, o que seria a dimensão da soma de U mais W? Vocês devem lembrar lá de conjuntos, né? Quando vocês trabalhavam assim, ó, conjunto A, conjunto B lá no médio. Aí vocês tinham assim, ó, número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. A intersecção B, vocês lembram disso? Era uma regrinha. Podem falar, gente. Sim. Lembra? É isso, porque era uma regrinha assim, né? Quando tu soma esses dois aqui, tu tá somando 2 vezes os elementos que estão aqui na intersecção. Então, a gente tem que subtrair a intersecção. Da mesma forma, vai ser para esse subespaço vetorial, porque eu tô tratando de subconjuntos também, né? Então, a gente teria essa característica de subconjunto também, tá certo, gente? Então, esse teorema, ó, tá me garantindo isso, que eu posso, tá? Escrever, então, a dimensão, ó, da soma como sendo, então, a dimensão do U mais a dimensão do W menos a dimensão de U intersecção com W. Eu acabei de calcular aqui com vocês, nós acabamos de calcular qual é a dimensão do U e qual é a dimensão do W. Isso a gente já tem, 2 e 2. Mas teria como ser a dimensão da soma 4? Não, porque esses vetores são vetores do R3, né, gente? Então, a dimensão máxima de qualquer subespaço e do próprio espaço vetorial, nesse caso, é 3, não teria como ter 4. Então, vamos pensar na intersecção. Como é que vocês fariam a intersecção, tá? Desses dois conjuntos U e W. Um vetor qualquer, para pertencer a U,
tem que apresentar a terceira componente zero. E um vetor qualquer, para pertencer a W, tem que apresentar a primeira componente zero. Então, eu pensaria assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Um vetor U, tá? Pertence ao U se o Z igual a zero. E um vetor U pertence a W se o X igual a zero. Não é isso que nós temos para cada um deles? Então, o Y tanto faz. Então, esse U aqui, ó, se tem que acontecer essas duas condições, o que acontece? Esse nosso U, ele é um vetor com que cara? 0, Y e 0. E eu vou perguntar para vocês aqui, ó, olha só, quantas variáveis livres nós temos nesse vetor U? Uma apenas, né? Então, eu poderia colocar o Y em evidência, ó, e dizer que eu ficaria com 0, 1 e 0. Que a gente já esperava, né, pessoal? Porque pelo gráfico que a gente fez lá em cima, observem, qual é a intersecção entre esses dois conjuntos? A intersecção entre esses dois conjuntos é o eixo Y, né? Vocês concordam comigo? A intersecção, né, entre esses dois planos, isso aí, é o eixo Y. A gente já esperava isso, tá? A gente só está comprovando algebricamente uma coisa que a gente já esperava pela interpretação geométrica, tá certo? Qual é a... Então, a gente teria assim, ó, U intersecção com W, tá certo? O que acontece com U intersecção com W? Ele é gerado pelo vetor 0, 1 e 0, que é o eixo Y, tá certo? Qual é a dimensão de U intersecção com W? A dimensão de U intersecção com W é 1. Então, a gente ficou com o seguinte aqui, gente, ó. A dimensão de U mais W é igual à dimensão do U, que é 2, mais a dimensão do W, que é 2, menos a dimensão da intersecção, que é 1. Então, a dimensão de U mais W é 3. O que vocês concluem disso? Se eu digo para vocês que a dimensão de U mais W é 3, quantos vetores eu precisaria, no mínimo, para gerar U mais W? Uma base de U mais W admitiria quantos vetores? 3. 3. Então, que conjunto é esse U mais W? Se ele é um subconjunto do R3, e essa base desse subconjunto tem 3 vetores, então ele gera o R3 todo, vocês concordam comigo? Quaisquer 3 vetores que sejam linearmente independentes pertencentes ao R3 vão gerar o R3 todo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que U mais W é o próprio R3. Que é uma discussão que nós já havíamos feito nas aulas, em uma das aulas que nós tratamos de espaços vetoriais, ó. Se eu somo, acho que até no que a gente falou em soma direta, não sei se vocês se lembram. Lembram que quando a gente trata em soma direta, só, se eu tenho este plano, tá? Esse plano que está em azul e o plano que está em verde aqui, quando eu somo, né, dois vetores quaisquer desse plano, eu posso ter um vetor que está fora do plano, né? Tanto para o lado positivo aqui, para o primeiro octante, quanto para o segundo, quanto para o terceiro, quanto para o quarto. Quinto, sexto, sétimo e oitavo octantes. Então, nesse caso, gente, esses dois planos, se eu efetuo uma soma desses dois planos, eu obtenho o R3 todo, tá? E a conclusão, a prova disso seria essa resolução aqui. Porque já que a soma, ó, a dimensão da soma é 3, e um conjunto com 3 elementos, tá? De R3 que seja linearmente independente, já que isso aqui é uma base dessa soma, ele vai gerar o R3 todo. Então, eu posso dizer que a soma é o R3. Ficou claro, gente? Sim. Sim? Tá, beleza. Uma coisa que o pessoal me perguntou no atendimento. Pode perguntar, gente. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não, só habilitei de sim também. Ah, tá. Beleza, gente. Pessoal, assim, ó, uma coisa que o pessoal me perguntou no atendimento é que ficava meio confuso de como colocar a resolução do exercício nas listas, né? Já que do jeito que eu posto, que eu resolvo aqui com vocês, eu faço só o cálculo e fico falando coisas. Então, tudo isso que vocês imaginam sendo falado, vocês escrevam. Então, tipo assim, quando eu vou verificar se um determinado conjunto gera um espaço vetorial,
Pensem assim, o que eu preciso saber para verificar se gera o espaço vetorial? Eu tenho que verificar se qualquer vetor daquele espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear daqueles vetores dados. Então, escrevam isso, entenderam? Assim, eu sei que é um exercício chato, mas a álgebra é isso aí mesmo, entenderam? Vocês têm que ter essa explicação. Tudo que vocês pensarem no que vocês tinham que fazer de cálculo para resolver aquele exercício, escrevam antes o que vocês vão fazer. E aí facilita, porque depois só mostra no cálculo e conclui o exercício, tá? Do que fazer o cálculo e depois vai ter que explicar tudo que foi feito. Eu acho que é melhor assim. Então, pensem antes de fazer o cálculo, pensem no que vocês precisam saber para fazer aquele cálculo, aí vocês escrevam, e aí com o resultado calcular. Se realmente eu conseguir a solução do sistema, então gerava, então beleza, gera espaço vetorial. Caso contrário, tá? Eu acho que fica mais fácil assim. Claro, vocês vão decidir a forma como eu acho melhor, mas eu acho que facilitaria, tá? Aqui tá a resolução, tá, gente, que nós acabamos de fazer. Então eu vou deixar depois a cargo de vocês para vocês fazerem essa leitura ali, tá bem? Todo mundo está tranquilo, então? Vamos ver, então, o exemplo 2 aqui, ó. O exemplo 2, vocês têm dois subespaços, tá? W1 e W2, definidos da seguinte forma. O W1, eu não disse qual é o subespaço. Eu apenas indiquei dois vetores que geram esse subespaço. Então, o primeiro vetor, 1 menos 1 e 2, o segundo, 2, 1 e 1. Então, eu não sei, a rigor, tá? A princípio, que subespaço é gerado por esses dois vetores. A única coisa que eu sei é que esses dois vetores vão gerar um subespaço do R3, que vai ser um plano, né? Todo mundo concorda, certo? Se vocês têm dois vetores do R3, a única coisa que eles podem gerar do R3 é um plano, tá bem? Se eles fossem múltiplos escalares, eles poderiam gerar, ao invés de um plano, uma reta, mas é o máximo que eles vão gerar um plano. O segundo, ó, é o conjunto de todas as ternas ordenadas, de modo que x menos y mais 2e é igual a zero. Então trata-se de um plano também. W1 e W2 são planos do R3, tá bem? São subconjuntos do R3, são planos. Vamos determinar, então, qual é a dimensão de cada um desses conjuntos e a dimensão da soma da intersecção, tá certo? De cada um deles, tá bem, gente? Como é que a gente faria isso, então? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Ó, esses dois aqui, a primeira coisa que eu teria que verificar para determinar qual é a dimensão do W1, é verificar se eles são linearmente independentes, tá certo? Nesse exercício, ó, eu mostrei, ó, quando é que dois vetores quando é que um conjunto de vetores é linearmente independente? Quando a combinação linear deles é o vetor nulo, apenas quando os escalares alfa e beta são iguais a zero. Então, daqui eu teria que concluir que alfa igual a beta igual a zero. Se isso acontece, são LI. Caso contrário, são LD, tá? Eu fiz isso aqui e mostrei, né? Montei o sisteminha e mostrei, ó, que eles são... resolvendo o sistema, a única solução é alfa igual a beta igual a zero, então eles são LI, tá? Portanto, se eles são LI e esses dois vetores geram W1, a dimensão é 2. Mas eu precisaria fazer tudo isso? Não. Se vocês quiserem, olharam, bateram o olho nos dois vetores, tá? Verificaram, né, que esse aqui, a primeira componente é o dobro da primeira componente desse. Mas a segunda componente não é o dobro da segunda e a terceira não é o dobro da terceira do outro. Então, se isso acontece, eles não são múltiplos escalares. Se eles não são múltiplos escalares, eles não são dependentes. Não tem nenhuma dependência entre eles, tá certo? Se não tem dependência entre eles, então eles são linearmente independentes. Poderia ter escrito já direto assim, Lisiane, ter feito assim, poderia sem problema nenhum. Tá bem, gente? Facilita e reduz um pouco os cálculos de vocês, ser. tá bem? Então, se quiserem fazer isso, sem problemas. O segundo é uma equação de um plano. Então, vocês já esperam que a dimensão seja 2 mesmo desse subespaço W2. Mas como é que eu mostraria qual é a dimensão e como é que eu determinaria uma base desse subespaço vetorial W2, né? Basta que para isso eu verifique qual é a equação que define o plano. X igual a menos y mais 2e igual a zero. O que vocês vão fazer aqui? Vão escolher uma das variáveis e vão isolar ela, tá certo? Em função das outras. Lisiane, tu escolheu o y. O único motivo que me levou a escolher o y é porque ele estava negativo ali, eu queria deixar tudo positivo.
Mas eu poderia ter escolhido qualquer outro. Vocês poderiam ter isolado o x em função dos outros. Aí vocês teriam x igual a y menos 2 vezes z. Vocês iam encontrar uma outra base, um outro conjunto de vetores que gera esse subespaço. Mas também estaria certo. Tá certo, gente? Eu escolhi só por essa situação para deixar tudo positivo, mas não tem problema. Vocês podem escolher o que quiser. Então, observem, ó. Eu isolei o y. Então, y ficou igual a x mais 2z, tá certo? Então, o vetor, tá? Para pertencer a esse W2, ele tem que ter a primeira componente x, a segunda componente, ó, o y, x mais 2z, e a terceira componente, o z. Então, a única coisa que nós fizemos foi substituir, tá, gente? O y pelo que foi dado por esse y da equação. E aí, gente, a gente faz a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior que resolvemos. Eu vou colocar, eu vejo que eu tenho duas variáveis livres aqui nesse vetor, o x e o z. Então, eu penso assim, eu tenho uma variável livre x. Vou colocar em evidência. Eu tenho x na primeira componente? Tenho uma unidade de x. Então, vai lá. Eu tenho x na segunda componente? Tenho uma unidade de x. Então, tá lá. Eu tenho x na terceira componente? Não, então é zero. Mas, agora, qual é a próxima variável livre? O z. Eu tenho z na primeira componente? Não, então é zero. Eu tenho z na segunda componente? Tenho duas unidades de z, então 2. Eu tenho z na terceira componente? Tenho z, eu tenho uma unidade do z. Então tá aqui, gente, ó, o conjunto de vetores que geraria esse espaço vetorial é esse vetor com componente 1, 1 e 0, e o vetor com componente 0, 2 e 1. Então tá aqui, ó, esse subespaço vetorial W2 aqui, ele é gerado por esses dois vetores. Se eu tenho uma base do W2 com dois vetores, qual é a dimensão do W2 nesse caso? Se esses dois vetores forem LI, ó, eles são linearmente independentes, certo? Então, a dimensão é 2. Eu sempre verificaria se eles são LI. Mas como a gente tomou duas variáveis livres dessa forma, eles normalmente eles vão ser LI, né? Tá? Então, a dimensão é 2. Todo mundo está tranquilo, gente? Agora, como é que você... Pode perguntar, alguém habilitou o microfone aí, pergunte. Esbarraram sem querer no microfone? Acho que ninguém perguntou nada, professor. Não? Ah, tá. Eu ouvi parecer que alguém tinha habilitado o microfone e queria perguntar alguma coisa. Tá. Desculpa, gente. Bom, vamos lá então. Olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai determinar agora qual é essa soma, né? W1 mais W2. Se nós fôssemos pensar em W1 mais W2, ó, eu teria que juntar a base que compõe o W1 e a base que compõe o W2. Isso seria o que a gente teria que fazer, né? Só que eu vou perguntar uma coisa para vocês, ó. W1 é um subespaço do R3. W2 também é um subespaço do R3. Então, eu não posso ter um subconjunto do R3, mesmo que seja a soma de dois subespaços, que admita 4 vetores, né? Como base, tá? Então, um desses deve ser dependente dos outros, tá certo? Deve poder ser escrito como combinação linear dos outros. Então, o que a gente faria para verificar isso, gente, ó, tá? W1 e W2, ó, eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? São subespaços do R3. E W1 mais W2 está sendo gerado por 4 vetores. Eu não posso ter isso, tá certo? Pelo teorema 6, então segue que os mesmos são linearmente dependentes. Então, pelo menos um deles é desnecessário. Eu não precisaria de um deles para gerar aquele conjunto. De fato, né? Se a gente considerasse, ó, esse vetor aqui, esse vetor, 2, 1 e 1, ó, eu consigo escrever esse 2, 1 e 1 como combinação linear dos outros. Ó, eu pego 1 menos 1 e 2, coloco um escalar A multiplicando, eu pego outro vetor, que é 1, 1 e 0, coloco um B multiplicando, e um outro multiplicado por um C, o 0, 2 e 1, tá, gente? Lisiane, mas como é que eu vou saber que aquele vetor pode ser escrito como combinação linear dos outros? Não, vocês poderiam ter tomado qualquer um. Vocês poderiam pegar o primeiro e escrever como combinação linear dos outros 3. Vocês poderiam ter pego o terceiro, escrito como combinação linear dos outros 3, e o quarto, tá certo? Tanto faz. Eu escolhi esse aqui, mas vocês poderiam tomar quaisquer outros vetores, tá certo? Então, observem, ó.
já que pode ser escrito aí, resolvendo o sisteminha, vocês acham os escalares, ó, o A, o B e o C, de modo que a gente consegue aquilo. Então, esse vetor aqui poderia ser descartado, tá certo? Dessa forma, ó, W1 mais W2 é gerado por aqueles outros 3 vetores. Eu peguei aquele conjunto dos 4 e descartei aquele 2, 1 e 1. É gerado pelos outros. Então, o que a gente sabe, né? Que a dimensão da soma é menor ou igual a 3, tá certo? Por que eu digo menor ou igual a 3? Porque eu teria que saber se esses 3 vetores são linearmente independentes, né? Mas eles são, tá? Se vocês fizerem o teste, vocês vão verificar que esses 3 vetores são linearmente independentes. E aí, se eles são linearmente independentes, então a dimensão da soma é 3, tá certo? Lisiane, tem alguma regra prática? Eu vi em algum livro aí que tem uma regra prática para verificar se os vetores são LI. Tem uma regra prática sim, tá, gente? Como eu verifico, ó, dessa forma, eu estou, na verdade, montando ó, um sisteminha, ó, A mais B mais 0C igual a 2, menos A mais B mais 2C igual a 1, 2A mais 0B mais 1C igual a 1. Vocês observem que a gente tem um sistema aqui. E os coeficientes, ó, eles são relacionados aos vetores que a gente utilizou. Então, pensem assim, ó, se eu conseguisse, tá, escalonar esse sistema de modo a não zerar nenhuma linha, não obtesse um zero igual a um B, que fosse, né, não vou colocar B porque a gente tem uma letra ali, um zero igual a um gama, sei lá, alguma coisa assim, tá? Já que eu coloquei B aqui, não vou considerar o mesmo B. Se eu escalono, tá, e não encontro uma equação degenerada dessa forma, então eu posso dizer que o sistema admite solução, e essa solução seria a única, né, e a gente obteria como os escalares todos nulos, não é isso? Se eu faço a combinação linear nula, tá? Então, gente, vocês podem verificar, para verificar se um conjunto é LI, vocês poderiam única e exclusivamente pegar as componentes do vetor, ó. Então, 1, menos 1 e 2, 1, 1 e 0, 0, 2 e 1. Se vocês conseguirem, tá, gente, escalonar esse sistema de modo a zerar esses elementos aqui e obtiverem uma matriz escada, tá, em que esse elemento aqui não zerou, tá, vocês conseguiram escalonar bonitinho e ela ficou uma matriz escada bonitinha sem zerar uma linha toda, tá, não pode zerar uma linha. Se isso acontecer, eles são linearmente independentes, tá? Caso contrário, eles são linearmente dependentes. Então, vocês poderiam fazer esse teste, se quisessem, podem fazer esse teste sem problemas, tá, gente? Presta sua caneta. Claro, mas ela está emparedada. Desculpa, pessoal, só porque eu tô ficando sem bateria aqui na minha caneta. Fui tentar angariar uma caneta nova aqui para poder colocar pra gente. Não tinha me dado conta de fazer o carregamento dessa aqui. Tá claro, gente, por enquanto. Vocês entenderam? Sim? Sim. Tá, beleza, então, tá? Quiserem usar esse truque sujo para organizar e montar e fazer a prova, pode usar, não tem problema, tá bem? Não é truque sujo, né? É um truquezinho mais para facilitar para vocês, tá bem? Então, assim, gente, ó, aqui ao invés de determinar o vetor soma, nesse exemplo, tá? A dimensão da soma, já que estava fácil de fazer vendo os vetores, a gente determinou pelo teorema a dimensão da intersecção desses dois conjuntos. Olha só, qual é a dimensão da intersecção desses dois conjuntos? E aí fica fácil, né? Porque do teorema que trata a dimensão da soma, a gente sabe que a dimensão da soma é a soma das dimensões de cada um individualmente menos a dimensão da intersecção. A gente calculou e viu que a dimensão da soma era 3, que a dimensão do W1 era 2, que a dimensão do W2 era 2, menos a dimensão da intersecção. Então, qual vai ser a dimensão da intersecção? 1, né? A gente só conseguiria essa dimensão da intersecção como sendo 1. Se a dimensão da intersecção é 1, então a intersecção entre esses dois planos é uma reta. Tá todo mundo entendendo, gente? Tá claro isso para vocês? Sim? Sim.
Beleza. E aí, como é que vocês determinariam essa intersecção? A gente sabe a dimensão da intersecção, mas a intersecção a gente não sabe, né? Como é que vocês fariam para determinar qual é a reta de equação? Em primeiro lugar, o que seria interessante é determinar qual é o plano que eu estou tratando no primeiro subespaço, né? O W1, olha só, ele é gerado por esses dois vetores. Como é que vocês determinariam a equação da reta? Desculpa, a equação do plano gerado por esses dois vetores, tá? Eu fiz aqui considerando álgebra, tá? Então, considerando a álgebra, o que eu sei, tá certo? Que a combinação linear desses dois vetores vai gerar qualquer vetor no plano. Então, eu peguei um A que multiplica o primeiro vetor, mais um B que multiplica o segundo vetor, tá certo? E aí, o que eu fiz, ó, foi jogar e mostrar o que daria essa combinação. Ficaria, ó, A mais 2B, o vetor com essa primeira componente, menos A mais B, e 2A mais B, aqui. Bom, então a gente sabe, né, que o x tem que ser A mais 2B, que o y tem que ser menos A mais B e que o z tem que ser 2A mais B. Isso é o que a gente sabe desses vetores, tá? Se vocês organizarem isso aqui e resolverem um sisteminha de equações lineares, vocês vão obter a seguinte equação do plano. Se vocês organizarem ali e escalonarem o sistema, entenderam? A última equação vai ficar zero igual a menos x mais y mais e. Então, se eu tenho que, da última equação do sistema escalonadinho, eu fiquei com zero igual a menos x mais y mais e, então a equação do plano gerado por esses dois vetores é essa aqui. Lisiane, eu lembro lá de geometria que se eu tenho dois vetores quaisquer do plano, eu posso determinar o vetor normal ou plano, né? Se eu tenho um U e o V, eu consigo, a partir deles, determinar o vetor normal ou plano. Vou colocar assim um N, tá? Com produto vetorial, né, dos dois, o produto vetorial do U e do V me dá o vetor normal. E aí, com esse vetor normal ou plano, eu sei que a equação, vou chamar esse vetor normal, tá? De componentes A, B e C, tá certo? Então, a equação do plano é A vezes X, mais B vezes Y, mais C vezes Z, mais um D igual a zero. Vocês lembram disso? Sim? Mas para ser subespaço vetorial, parei de falar, gente, lembram, né? Não, eu ia dizer que eu lembro. Ah, não lembra? Não, que eu lembro, eu não, lembro que sim. tu lembra. Tá, É. beleza, gente. Tranquilo. Se vocês quiserem usar isso, podem usar também, tá certo? Ou usa essa parte de álgebra, ou usa o conhecimento que vocês trazem lá de geometria. E aí, ó, a única coisa que vocês vão ter que lembrar é que para ser subespaço vetorial, esse D tem que ser zero, né? Porque eu não posso ter uma constante, vocês lembram, né? Se eu tiver uma constante, quando eu somo dois vetores daquele plano, não pertenceria ao plano. Vocês lembram? Que aí o plano não passa pela origem, e aí acabou a condição para ser subespaço vetorial. Tá certo, gente? Então, o que a gente vai fazer aqui, a única coisa que vocês teriam que saber é que o D é igual a zero. E aí, aqui vocês já teriam a equação do plano só com vetor normal, tá certo? Isso vocês podem fazer e montar. E daí vocês teriam a equação do plano W1, né? Do subespaço W1, que seria esse plano, representado por esse plano, algebricamente. Para determinar a intersecção, o que eu vou fazer? Eu teria que ter a equação dos dois planos, tá certo? E achar a intersecção, ou seja, eu vou resolver o sisteminha com essas duas equações simultaneamente. Então, vocês teriam, ó, menos x mais y menos e igual a zero. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu vou ter que depois conferir só uma coisa aqui, gente, ó. Se eu não errei o sinalzinho aqui. Se eu errei o sinalzinho aqui quando eu passei para cá, ficou errado. Vamos conferir. Deixa eu botar aqui a solução para a gente fazer. Os vetores eram 1 menos 1 e 2, e o outro era 2, 1 e 1. 1 menos 1 e 2. Quando eu passei para o outro ali, eu já fiz digitando e ficou mal ali, eu acho. 2, 1 e 1. Já vamos acertar isso, tá aqui. Se vocês quiserem fazer pelo vetor normal, se facilita para vocês, vamos jogar lá, tá? O que seria o vetor normal? Então, IJK, para nós aqui, 1 menos 1 e 2, 2, 1 e 1. É isso, né? Que é o nosso vetor. Então, vamos lá. O I e o J, 1 menos 1, 2 e 1. Então, a gente vai ficar com menos I, mais 4J, mais K. Mais 2K,
menos 2i menos j. Então, a gente ficaria com menos 3i mais 3j mais 3k, é isso, né? Então, o nosso vetor normal ficaria com essa cara. Então, a gente teria o plano menos 3x mais 3y mais 3 vezes z igual a 0, concordam? E aí, se eu multiplico aqui por menos 1, vou botar por menos 1/3, tá? Vou dividir tudo por 3, nesse caso aqui, a gente ficaria com x menos y menos z igual a 0. Tá claro? Todo mundo está tranquilo? Vamos conferir. Menos 1, 4 e 1. Mais 2k, menos 2i, menos j, tá certo? Então, x menos y menos z igual a 0. Ficou um erro de digitação lá. X menos y menos z igual a 0. Tá, gente? Aqui, ó, a gente vai ter que acertar isso aqui. Então, a gente ficou com o seguinte aqui, ó. Vamos botar lá. X menos y menos z igual a 0. Na hora de digitar ficou mal lá. Tá bem, gente? Então, a gente ficou com os seguintes planos, ó. X menos y menos z igual a 0. X, eu vou acertar a apostila, depois eu já coloco lá para vocês a correção, tá? Igual a 0. E a última e o outro plano, ó, era o W1, deixa eu só conferir aqui. X menos y mais 2z igual a 0. X menos y mais 2 vezes z igual a 0. Gente, aqui tá bem tranquilo, ó. Se a gente faz o seguinte, eu vou fazer a segunda equação menos a primeira. Ou aqui, ó, vocês poderiam dizer que x menos y é igual a z, concordam? Então, no lugar do x menos y na equação de baixo, vocês poderiam colocar z. Então, a gente ficaria com z mais 2 vezes z igual a 0. O que implicaria aqui, ó, z igual a 0. Ficou claro isso para vocês? Se z igual a 0, a primeira equação ficou x menos y igual a 0. Então, se x menos y igual a 0, então eu posso dizer que x é igual a y. Se o x é igual a y, gente, que cara teria esse nosso vetor, então? Um vetor u qualquer, tá certo? Ele pertence a W1 intersecção com W2, então a cara desse u, ó, ele seria x, x e o z igual a 0. Vocês concordam? Todo mundo entendeu, gente? Sim ou não? Sim. Sim? Tá. Então, ó, colocando o x em evidência, a gente ficaria com 1, 1 e 0. Então, esse aqui, ó, é o vetor que gera W1 intersecção com W2. Então, eu posso dizer que W1 intersecção com W2 é gerado pela base composta pelo vetor 1, 1 e 0. Qual é a dimensão? Bom, a dimensão é 1, como a gente já esperava, né? A gente já calculou lá pelo teorema da soma que a dimensão de W1 intersecção com W2 é 1. Mas esse aqui é o vetor que geraria, tá certo? Perguntou lá, né? Qual era o subespaço e ele era gerado pelo quê? Então, a gente teria dessa forma. Todo mundo entendeu, gente? Beleza? Tem um errinho lá, depois eu já corrijo e deixo para vocês o exercício certinho lá, tá bem? Vamos ver o que ficou lá no nosso vetor. Ó, que depois, na verdade, quando eu passei a solução, eu digitei errado aqui, mas a solução estava certa. Com a digitação errada aqui e aqui. Porque o resto deu certo, ó, z igual a 0 e x igual a y, tá certo? Mas esse meio aqui eu vou organizar para vocês ficarem com o exercício certinho ali, a resolução. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Sim? Tá bem. Pessoal, esse aqui é um teorema bem legal também, está nos dizendo assim, ó, seja beta, tá? Uma base para o espaço vetorial V, então todo vetor V é escrito de maneira única, como combinação linear dos vetores da base. Então, assim, como é que eu verificaria uma situação dessas, né? Toda vez que é um teorema envolvendo unicidade, de forma única, então o que a gente faz, na verdade, é partir do pressuposto que existem duas formas, tá? Então, a gente considera assim, ó, seja beta esse conjunto de vetores, V1, V2, V3, Vn, né? E seja V um vetor desse espaço vetorial V qualquer, tá certo?
vou dizer que isso aqui é uma base, ó, desse espaço vetorial. Então, V1, V2, V3, Vn é uma base. E eu vou considerar que esse V pode ser escrito de duas maneiras, não de forma única, mas de duas maneiras diferentes, como função linear do V1, V2, V3, Vn, tá? Então, eu digo que V existe um alfa1, alfa2, até um alfa-n, de modo que a combinação linear desses Vs, Is, vamos pensar, V1, V2, V3, Vn, é igual a V, e existem outros escalares, beta 1, beta 2, beta 3, até um beta n, de modo que essa combinação linear é igual a V. Então, existem dois diferentes, tá certo? Se vocês fizerem a diferença entre essas duas equações, tá? Se eu faço a 2.6 menos a 2.7, gente, então o que eu fico é assim, ó, V menos V é o vetor nulo, tá? Isso aqui é o vetor nulo. Se eu faço, ó, esse termo menos esse termo aqui, eu coloco V1 em evidência e eu fico com alfa 1 menos beta 1, tá certo? Se eu coloco o segundo em evidência, o V2 em evidência, vai ficar alfa 2 menos beta 2, e assim sucessivamente até o Vn, né? Alfa n menos beta n aqui, tá bem? Como isso aqui é o vetor nulo, gente, e o V1, V2, V3 até o Vn é uma base do espaço vetorial V, ó, é uma base do V, porque foi dita aqui, se é uma base é linearmente independente. Né? Esse conjunto de vetores é Li. E se é Li, então a combinação linear nula, ó, sendo vetor nulo, existe única e exclusivamente quando todos os escalares são iguais a zero. Então, alfa i menos beta i teria que ser igual a zero. Dessa forma, alfa 1 menos beta 1 igual a zero implicaria alfa 1 igual a beta 1. Alfa 2 menos beta 2 igual a zero implicaria alfa 2 menos beta 2 e assim sucessivamente até o alfa n menos o beta n igual a zero. Isso implicaria alfa n igual a beta n. Bom, gente, então essas duas formas que inicialmente eu considerei como sendo distintas de escrever a combinação linear, na verdade é igual, porque eu estou dizendo que os escalares são iguais ordenadamente. Então, de fato, eu consigo escrever um conjunto de vetores de forma única, como combinação linear dos elementos de uma base, tá certo, gente? Existe uma única forma. Então, é um teorema importante, mas eu não vou cobrar a demonstração dos teoremas de vocês, tá, gente? É só mais para a gente exercitar mesmo e ver o quanto que é interessante e fácil, né, de demonstrar uma situação desse tipo, tá? Basta que para isso vocês lembrem das propriedades que a gente está trabalhando. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Por enquanto, cansativo? não. Por enquanto, não. Tá bem. Tá muito cansativo ou tá tranquilo? Podem ser sinceros, não precisa mentir. Que é bastante teoria, né? É muita teoria, né? É bastante coisa. Teoria. Tá, dessa Ela parte tá que chegando eu mudança fiz, de vou dizer quadro. para vocês, tá? Eu gravei uns vídeos ali com resolução de alguns desses exercícios, vou postar para vocês até amanhã, ao meio-dia, vou postar para vocês, tá? Então eu acredito é melhor para vocês darem uma olhada, né? Rever alguma coisa. Eu tentei fazer um vídeo como como eu tô fazendo aqui com vocês, escrevendo e explicando, tá? Então, de repente, pode ficar um pouco mais fácil para vocês, que eu sei que é muita teoria e é cansativo. Mas vamos lá, vamos tocar o baile, tá? Que a gente tem que infelizmente, tem um prazo curto, né, para ver tudo isso. Como é que tá as outras disciplinas de vocês para aquela semana do Natal e Ano Novo ali, gente? Eu só faço a álgebra. Então, Tá. Vocês para mim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Que de repente, naquela semana ali, a gente pode fazer uns atendimentos extras, né? Como vai ficar mais. Claro, não no Natal, né? Então, pessoal, 10 horas da noite, uma aulinha extra de álgebra linear, imagina, né? Não dá. Mas. Dia 24. Mas 24, ali, véspera. Mas aí a gente tenta organizar para pelo menos, sei lá, né? No final de semana ali, porque a rigor só tem a aula da terça e depois os feriados ali não são dias letivos, teoricamente, né? Mas aí a gente organiza, tá? Para ver atendimento e tudo, até porque tem lista de exercícios para aquelas semanas ali também, não adianta, né? Tá? Mas quando chegar mais perto ali, a gente vê que já tá muito em cima. Vamos ver, gente. Mudança de base, então, tá? Mudança de base é assim, eu estou trabalhando com uma base no espaço vetorial, mas eu gostaria de trabalhar com uma base ortogonal. Lisiane, por que a gente normalmente trabalha com uma base ortogonal? Bom, poxa, vocês devem lembrar que conjuntos ortogonais lá da geometria analítica, quando eu trabalho com dois vetores que são ortogonais, o produto escalar entre eles, por exemplo, é nulo.
né, entre os elementos que são ortogonais. Então, às vezes, facilita um pouco a gente trocar a base para melhorar a resolução. Então, vocês também já viram, por exemplo, que a gente troca coordenadas, né, lá em cálculo. Se vocês estão fazendo um exercício que era em coordenadas cartesianas, daqui a pouco é mais fácil passar para a coordenada cilíndrica para resolver, ou para a coordenada esférica, que torna mais fácil a resolução algébrica. Então, essa coisa da mudança de base é basicamente para isso, tá? Para facilitar a resolução de alguma coisa. O que a gente vai ver aqui é um pouco mais teórico e tentar entender como é que eu troco de uma base para outra. Tá? É um procedimento bem mecânico, assim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa coisa da mudança de base, ela é utilizada, a aplicação dela mesmo é para facilitar quando eu vejo que um sistema de coordenadas é mais fácil de trabalhar em uma outra base, tá? Então, para trabalhar, por exemplo, com conjuntos ortogonais, esses conjuntos ortogonais a gente vai estudar lá no final da disciplina, tá? Que são os espaços euclidianos, que é a última unidade que a gente vai trabalhar da álgebra linear aqui, tá? Que a gente tem uma álgebra linear mais básica, assim, né? Uma álgebra linear 1, digamos assim. Então, primeiro a gente vai ver o que é a coordenada de um vetor. O que é a coordenada de um vetor, gente? A gente está acostumado a trabalhar com componentes do vetor, né? Componente x, componente y, componente z, né? Mas lembrem que aqui o vetor, uma matriz também é considerado um vetor, um polinômio também é considerado um vetor, uma função também é considerado um vetor. Então, o que é uma coordenada de um vetor, tá? Seja um beta uma base do espaço vetorial V. Então, eu vou considerar V1, V2, V3 até um Vn, tá? Uma base do espaço vetorial V. E eu vou considerar um outro vetor Vzinho qualquer de V, tal que eu consiga escrever esse V como combinação linear da base. É claro que eu vou conseguir, né? Se eu tenho uma base do V, qualquer vetor do V pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base. Ou seja, eu consigo escrever esse vetor V como uma soma de múltiplos escalares dos elementos da base. Tá certo, gente? Então, o que são as coordenadas do vetor V nessa base? São os valores dos escalares alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o alfa n. Então, eu digo, ó, eu chamo, tá, de coordenadas do vetor V na base beta, estes escalares alfa 1, alfa 2, até o alfa n. Isso são as coordenadas deste vetor com relação a uma base dada. Então, dependendo da base que eu estiver trabalhando, as coordenadas do vetor vão ser diferentes. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com a base canônica do R2, as coordenadas do vetor 2 e 3 seriam 2 que multiplica 1 e 0, mais 3 que multiplica 0 e 1. Tá? Estou trabalhando com a base canônica do R2 e eu pego o vetor 2 e 3 e eu posso escrever como combinação linear da base canônica dessa forma. Então, eu posso dizer, nesse caso, ó, que as coordenadas do V com relação a essa base canônica são 2 e 3. Essas são as coordenadas com relação à base beta. Estou dizendo então, que beta é a base canônica composta por 1 e 0, 0 e 1. Agora, gente, se eu troco a base, se eu digo que eu quero escrever o vetor V, 2 e 3, como uma combinação linear Fala, do vetor 1 e rapaziada. 0 e do vetor 0, não, 0 nada, E aí? 1 e 1, por exemplo. Se eu dissesse isso aqui Animação. para vocês, Ah, tá. como é que ficaria? O que vocês me diriam? Posso dizer que aqui é 3 e Eu acho que aí aqui teria que é botar, menos 1. tipo. Falei, Max. Eu ia dizer assim, teria que Isso botar aí. no caso lá e fazer o sistema para Perfeito. poder achar. Cara, Isso aí. Tu ia colocar quase o A rodei. e o Quase B rodei aqui nisso para aí. fazer o sisteminha. Aí tu terias, né? A mais B igual a 2 e 0A, ou seja, B igual a 3, né? Tranquilos? Ó, se o B igual a 3, então o A tem que ser menos 1. Tá certo? Tranquilos? Era isso que vocês fariam. Tá perfeito, tá? Corretíssimo. Daí eu chutei ali, tá? Porque era aquilo ali que eu já mais ou menos montei para fechar isso, tá? Não é que eu seja que eu adivinho as coisas, é só porque eu já tinha construído para isso mesmo, tá bem? Então a gente tem assim, ó, o vetor 2 e 3, ele pode ser escrito como função dessa base aqui, com esses escalares multiplicando, menos 1 e 3. Então eu digo que as coordenadas do V nessa base que eu vou chamar de gama são menos 1 e 3.
Então, vejam bem, gente, ó, e a base gama seria a base composta pelos vetores 1 e 0 e pelos vetores 1 e 1. Então, observem, ó, as coordenadas de um vetor num espaço vetorial vão depender da base que eu estou utilizando para representar esse vetor, tá certo? Então, dependendo da base, eu tenho um conjunto de coordenadas diferente. Tá bem, gente? Tá tranquilo? Tá entendido isso? Sim. Sim? Tá perfeito, gente. Então, vamos ver assim, gente, ó, e a gente normalmente, tá, representa como um vetor coluna, tá? Matriz das coordenadas como um vetor coluna. Em alguns livros vocês vão trazer com um vetor linha, dessa forma assim, e um Tzinho de transposto em cima, tá? Até para vetor normalmente escrevem assim, mas tanto faz, aqui a gente vai adotar essa anotação para facilitar, tá? Basta que vocês leiam o livro e vejam qual é a anotação que o autor do livro está adotando, então não tem problema. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos retomar o exemplo 1. Então, vocês têm o espaço vetorial do R2 e a gente vai considerar essa base do R2 composta por esses vetores, ó, 1 e 1, 0 e 1, tá certo? É diferente do que a gente estudou ali, 2 e 0, né? Aliás, 1 e 0, tá? Parecida, mas diferente. Forma uma base do R2. Isso é claro, né, gente? Aqui vocês já poderiam ver de cara, ó. Forma uma base, ó, 1 e 1, 0 e 1. Já não está escalonado? Esse conjunto de vetores já está escalonado, ó. Então declara a forma base do R1, do R2, tá? Claro que eu também poderia olhar, eles são múltiplos escalares, quando são 2 é fácil, mas quando são 3, ó, se eu tenho esse conjunto de vetores 1 e 1, 0, 2 e 1, 0, 0 e menos 2, por exemplo, esse conjunto é LI, esses 3 vetores? É, porque, ó, observem, eu já tenho esses 3 vetores na forma escalonada, bonitinho, ó. Então, esses 3 vetores são linearmente independentes, tá certo? Se vocês quiserem olhar dessa forma, assim, também pode. Gente, então assim, ó, se eu pego um vetor xy qualquer, tá? E vou escrever como combinação linear de 1 e 1, 0 e 1, vocês teriam como... Quem foi que falou ali que tem que colocar o A e o B? Fui eu, professor Pedro. Pedro, beleza. Ó, o Pedro tinha nos dado a dica lá, né? Beleza, vocês vão colocar lá, ó. Vocês teriam o A que multiplica 1 e 1, o B que multiplica 0 e 1. E aí aqui, para resolver, ó, vocês teriam A mais 0B igual a X. Então, A igual a X. E aqui, A mais B igual a Y. A mais B igual a Y. Poxa, ó, se A igual a X, eu vou substituir aqui, vou determinar o B. O que, que vai ser o B? Y menos A. Então, vai ficar Y menos X, tá certo? Então, por isso que aqui já tá, ó, montadinho, né, ó. O xy fica x, porque o a é x, então x que multiplica 1 e 1, mais y menos x que multiplica 0 e 1, tá certo, gente? Então, nesse caso, ó, vocês têm de cara aqui, ó, que é x multiplicando V1 e y menos x multiplicando V2. Então, essas aqui, ó, são as coordenadas deste vetor xy, um vetor xy qualquer, com relação a essa base formada por esses dois vetores, V1 e V2, com relação à base beta. Tá? Então, é bem fácil. Aqui, eu estou considerando as coordenadas genéricas de um vetor qualquer com relação àquela base. Por que fica mais fácil essa consideração genérica aqui? Porque aí eu poderia tomar qualquer vetor. Se eu tomasse o vetor 2 e menos 3, quais seriam as coordenadas desse vetor V aqui com relação àquela base beta que foi dada? A primeira coordenada é x, então seria 2. E a segunda coordenada, ó, é y menos x, então seria menos 3 menos o x, menos 2, que é menos 5. Então, essas aqui são as coordenadas deste vetor V aqui com relação àquela base beta, tá certo? Porque eu tomei um genérico, um xy qualquer genérico. Se vocês tomassem um outro vetor, também ficaria fácil de verificar essas coordenadas. Tudo bem, gente? Ficou claro isso para vocês? Sim? Sim, sim. Aquele vetor ali, no caso, foi decisão, a senhora pegou no acaso, esse 2 e menos 3. Exatamente, peguei um vetor ao acaso, 2 menos 3. Vocês poderiam tomar um outro, né? A gente poderia pegar, por exemplo, o vetor V 13 e raiz de 2, sei lá, alguma coisa assim, tá? Quais seriam as coordenadas deste vetor V com relação àquela base beta, a mesma base? Ó, a primeira coordenada é o x.
Qual é o x desse vetor? É 13. A segunda coordenada... perdi aqui. É o 13. A segunda coordenada, ó, é y menos x. Qual é o y desse vetor? É raiz de 2. Qual é o x? 13. Exatamente. Perfeito, raiz de 2 menos 13. Então, tá aí o vetor que vocês... As coordenadas daquele vetor V com relação àquela base, tá certo? Aí aqui vocês conseguem uma coisa mais geral, né? Se vocês colocam um XY qualquer, tá bem? Pô, mas é bonito isso. Vocês não acham isso bonito, gente? Uma forma de representar qualquer vetor com uma base? Vocês estão conseguindo entender qual é a jogada e qual é a importância da base de um espaço vetorial? Olha só, imagina com ele, com aquele simples conjunto de vetores, tu consegue gerar qualquer vetor daquele espaço vetorial. Isso é muito legal, né? Vamos ver agora como é que... Eu sei que pode parecer complicado por enquanto para vocês, tá? Mas vocês vão ver que vocês vão se adaptando a toda essa nomenclatura diferente toda essa parte algébrica que é mais complicada mesmo, né? Normalmente a gente não está acostumado com essa parte algébrica. Prefere cálculo, né? Que entra na engenharia já pensa assim, poxa, eu vou estudar cálculo. Geralmente vira sopa de letrinha, eu falo. Me perco. Bem mais fácil de se perder às vezes. Não, com certeza. Até a gente conseguir se adaptar, guris. Depois que vocês conseguirem entender todos esses conceitos e tudo, fica fácil, entendeu? Eu não vou mentir para vocês, não vou dizer que vocês já vão dominar a coisa de primeira, porque é muito conceito novo mesmo, né? Leva um tempinho mesmo até a gente se adaptar, mas é isso, é uma questão de costume, é uma questão de se expor aos exercícios diferentes, a uma gama diferente de coisas, porque daqui a pouco tu vê muito um tipo de exercício só para resolver, e daí se depara com outro tipo que daqui a pouco não vem, sabe? Aquela... Como que eu poderia fazer isso, né? É uma questão de tu ler mais coisas. É a mesma coisa que as demonstrações. Eu nunca vou cobrar demonstração de vocês. Não é realmente o perfil do engenheiro que saiba demonstrar as coisas, mas é que daqui a pouco, olhando uma demonstraçãozinha de uma coisinha que parece mais complicada, mas pode ajudar depois a resolver outros exercícios, entendem? Então, assim, é legal para vocês pelo menos treinarem essa coisa algébrica, essa coisa do diálogo, que às vezes a gente que é da área das exatas fica muito querendo, né, o cálculo e deixando essa parte teórica de lado, né, não querendo prestar tanta atenção nessa parte teórica, mas a matemática é muito bonita nesse sentido, então tentem olhar para aquilo com mais carinho, assim, sabe, não com aquela coisa, que saco, estudar álgebra, um monte de letra. Tipo, eu tenho bastante dificuldade nessa parte teórica da matemática. Eu consigo me dar bem vendo exercício, aquela coisa fazendo, vai. Mas, tipo, na hora que pega para ler e ver e começa X para cá, Y para lá, eu tenho bastante dificuldade. Assim, olhando, fazendo exercício, vai de boa. Mas na hora que pega ali, dá uma trancada no HD. Mas é normal, guris, é normal isso, entende? Tipo assim, isso é absolutamente normal, e é isso que eu digo pra vocês, é por isso que é bom se expor. Deixa eu ver, eu acho que alguém chamou aqui. Pediu, tá. O legal é tu olhar várias gamas de exercícios, várias gamas de demonstraçõezinhas, entendeu? E daí a gente vai guardando as coisas, né? Porque a gente tem um monte de gavetinha, daqui a pouco tu precisa para um exercício, tu vai lá e busca daquela gavetinha, né? Então, o importante é se expor, é não ter medo dessa parte teórica. Que é mais complicadinha, a gente sabe que a gente que já tem tendência para a área das exatas prefere um cálculo mesmo. Eu preferia, né, antes de gostar também preferia, mas é muito interessante porque tu começa a fazer link com as coisas, entendem? Assim, tu não fica naquela parte só da calculeira, né? Tu começa a fazer o link entre a parte algébrica e a parte de cálculo, e é interessante, muito interessante. Vamos tocar o baile aqui, então, com essa parte da mudança de base, então. Como é que eu vou fazer a mudança de base? Passar de uma base para outra, então. Eu preciso, inicialmente, ter duas bases, né? A gente vai considerar aqui uma base beta, de vetores V1, V2, V3, até um Vn, tá? Então, N vetores. E uma base beta 1, W1, W2, W3, Wn. O que é importante, ó, são duas bases diferentes do mesmo espaço vetorial V, tá? O espaço vetorial V, já vou perguntar para vocês qual é a dimensão dele nesse exercício, nesse exemplo. Qual é a dimensão? Esse aí seria N. Perfeito, perfeito. Isso aí, é N.
A dimensão é sempre o número qualquer de elementos, o número de elementos de uma base qualquer daquele espaço vetorial, tá? E todas as bases daquele espaço vetorial têm que ter o mesmo número de elementos. Então, a gente vê de cara aqui que eu tenho n elementos no beta e n elementos no beta 1, né? Então, a dimensão do V é n mesmo, tá certo? Bom, eu vou considerar um vetor V aqui qualquer e vou tentar representar esse V nessas duas bases. Então, esse V, ele vai possuir uma representação única. Então, eu vou considerar assim, ó, na base beta, eu estou escrevendo o V, como uma combinação linear do V1, V2, V3 até o Vn. Eu coloquei os escalares aqui como sendo x, tá, gente? Então, eu tenho assim, poderia ser alfa e beta. Vocês vão escolher, tá? Eu não coloquei, desculpa, beta, porque eu chamei a base de beta, agora eu lembrei, tá? Mas poderia ser alfa e gama. Aí vocês vão escolher o que vocês vão fazer. Então, assim, ó, eu posso dizer que o V é x1 vezes V1, x2 vezes V2, até um xn vezes Vn. E eu também posso escrever esse V como uma combinação linear dos elementos da base beta 1. Então, eu posso dizer que é um y1 vezes w1 mais um y2 vezes w2, até um yn vezes wn, tá certo, gente? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Associando as coordenadas do V a essas duas bases, a gente tem que as coordenadas do V, ó, com relação à base beta, são x1, x2, x3 até o xn. E que as coordenadas do V na base beta 1 são os escalares que eu multipliquei os elementos da base beta 1. Então, é o y1, y2, y3 até o yn. Todo mundo entendeu o que a gente fez até aqui, gente? Beleza? Eu só peguei... Perfeito, beleza. A gente só pegou os elementos... Ótimo, gente. A gente só pegou os elementos, o V, né, o mesmo vetor, e escreveu em função, como combinação linear das bases beta e beta 1. E escrevi quais são as coordenadas desse vetor nessas duas bases, tá certo, gente? Então, assim, ó, como esse V1, V2, V3, Vn é uma base do V, segue que os vetores W1, W2, W3 até o Wn de V, eu também posso escrever esses vetores W aqui, ó, como combinação linear dos elementos da base V1, V2, V3, Vn, porque o W também é elemento de V. Então, eu posso escrever cada um daqueles vetorzinhos lá do W como combinação linear dessa base beta, que tem V1, V2, V3, Vn, tá? Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. Eu escrevi W1 como sendo ANSI1 vezes V1 mais ANSI2, 1 vezes V2, até o ANSI N1 vezes Vn, tá certo? E escrevi, ó, W2 como sendo ANSI1, 2 vezes V1 mais ANSI2, 2 vezes V2, até o ANSI N2 vezes Vn, tá certo? E assim até o Wn, ó, ANSI1N vezes V1, ANSI2N vezes V2, até o ANSI NN vezes o Vn. Bom, gente, como esse V aqui, ó, eu podia escrever como combinação linear desses elementos W1, W2 até o Wn, ó, eu já tinha escrito dessa forma, o que eu fiz foi só substituir. Então, eu peguei essa relação aqui, ó, e no lugar do W1, eu escrevi toda essa tralha aqui, ANSI1 vezes V1 mais ANSI2, 1 vezes V2, tudo isso aqui. No lugar do W2, eu coloquei toda essa tralha aqui. No lugar do W3, eu coloquei a outra, no lugar do Wn, tudo isso aqui. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. Esse W que vocês estão vendo aqui é tudo aquilo ali, tá certo? Y1 vezes tudo isso aqui, Y2 vezes tudo isso aqui, Y até o YN vezes o WN que está escrito aqui, tá certo, gente? Reorganizando tudo isso e colocando V1 em evidência, V2 em evidência, V3 em evidência, ó. Eu só organizei e multipliquei isso aqui tudo por isso, até isso aqui, ó, e eu tenho um V1 em cada um dos componentes aqui. Então, eu coloquei o V1 em evidência, ó. O que eu fiquei multiplicando? ANSI1 vezes Y1 mais ANSI, todos aqueles elementos até o ANSI1N vezes YN, multiplicando V1. Mais, agora o outro, ó. Y1, eu tenho V2 aqui, e V2 em todos os termos, né? Em todas as parcelas aqui eu tenho um V2. Coloquei V2 em evidência. E multipliquei, ó, Y1 vezes ANSI2, tá aqui. Até o YN vezes o ANSI2N. Tá certo? Que a gente tem aqui. E assim sucessivamente para todos os elementos, colocando em evidência, ó, os Vs agora. Foi só uma forma de reorganizar, tá certo, gente? Isso. Agora, ó, como o V pode ser escrito dessa forma aqui, ó, o V é x1 vezes V1 até o xn vezes Vn,
Então, eu posso tranquilamente dizer, ó, tá? Que o x1, tá escrito dessa forma, que o x1 é todo esse coeficiente, que o x2 é todo esse outro coeficiente aqui, que o x3 é todo outro coeficiente e até esse elemento aqui, o coeficiente, o xn é isso aqui. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. O x1 é o índice 1 vezes y1, até o índice 1n vezes yn, tá? O x2, ó, é o índice 2,1 vezes y1, o índice 2,2 vezes y2, e assim sucessivamente até o índice 2n vezes yn. Até o xn, ó, índice n1 vezes y1 mais índice n2 vezes y2, até o índice nn vezes yn. Então, se vocês olharem para todas essas equações, vocês poderiam reescrever o vetor x, ó, x1, x2, x3 até o xn, como um produto de dois vetores, ó. Seria uma matriz dos coeficientes vezes o vetor y1, y2, yn. Porque em cada uma dessas equações, ó, vocês têm um y1, y2 até o yn. Estão vendo, ó? Seria só uma forma de reescrever essas equações, esse sistema de equações, na forma matricial. E, ó, aqui nessa primeira linha, vocês têm índice 1, índice 1, 2, até índice 1n. Índice 2,1, índice 2,2, até índice 2n. Aqui, índice N1, índice N2, até o índice NN, tá certo, gente? Essa matriz aqui, gente, ó, a gente chama de matriz mudança de base. Então, a gente teria o seguinte, ó. Essa matriz que a gente obtém desses coeficientes, a gente chama de matriz mudança de base, dessa base beta para beta 1, tá certo? Porque a gente está mudando da base beta para beta 1. Onde essa matriz recebe... Oh, desculpa, gente, perdão, aqui tá mal, tá? É de beta 1 para beta, eu que falei errado aqui mesmo. Matriz mudança de base de beta 1 para beta, sempre da de cima para de baixo, eu que falei errado mesmo. Então, a gente vai ver um exemplo para ficar mais claro para vocês, porque ficou muita calculeira e ficou uma coisa meio estranha, né? Vocês têm uma base beta do R3 aqui, ó, tá? 3 vetores linearmente independentes do R3. E uma base beta 1 também do R3. Como é que a gente determinaria essa matriz mudança de base da beta 1 para beta? Tá certo? Eu quero achar a matriz mudança de base da beta 1 para beta. O que a gente vai fazer? A gente vai denotar, ó, beta 1 por esses vetores e beta por esses vetores, o 1, o 2, o 3 até o n aqui, tá certo? Como eu vou passar, ó, dessa base beta 1 para beta, eu vou pegar os elementos da beta 1 e vou escrever como combinação linear dos elementos da base beta, que eu denotei por 1. Se vocês já quiserem aqui nesse momento, gente, escrever quais são os elementos de U, não tem problema, tá certo? Vocês já poderiam escrever com relação àqueles elementos de U da base beta. Então, bem fácil, ó. Eu quero mudar da beta 1 para beta. Só uma coisa. Aqui no W1, aqui seria o B1. O B1, isso aí. Seriam os elementos da base beta 1. Tu quer passar, ó, da base beta 1 para a base beta. Tranquilo? Então, tu vai pegar os elementos da base beta 1 e vai escrever como combinação linear dos elementos da base beta. Ficou claro ou não, gente? Ah, não, te entendi. Aí bota, no caso, no A1, aqui, V1 seria o primeiro lá, beta 1. Exatamente. Mais o 0, mais o menos 1. Seria assim, no caso. Isso aí, seria isso aí. Os elementos de beta de cada posição. Isso aí, eu vou fazer... É isso aí, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou montar aqui pra gente fazer em outra coisa, pra ficar mais prático, mais fácil pra vocês conseguirem enxergar. Peraí. Deixa eu só selecionar aqui no ecrã. Que daí a gente vai lá pra outra página e eu mostro pra vocês como é que fica aqui. Aqui. Tá no tamanho bom aí pra vocês olharem? Ó, eu quero achar isso aqui, né, pessoal? Ó, tranquilo, tá bem, então. Eu quero achar essa base, matriz mudança de base, de beta 1 para beta. Então, o que a gente vai... De beta 1 para beta. O que a gente vai fazer, tá? É escrever os elementos de beta 1 dessa base... perdão. Dessa base aqui, como combinação linear dos elementos da base de beta. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o primeiro vetor, 1, 2 e 1. E vão escrever como combinação linear dos elementos da base beta. Então, índice 1 vezes 1
1 e 0. Se vocês quiserem colocar, gente, aqui, ó, escalares, alfa, beta e gama, para não ficar com essa notação aqui, não tem problema, tá? A única coisa que eu gostaria que vocês notassem, ó, é que quando vocês fazem isso, esses coeficientes aqui, ó, são as colunas da matriz, não são as linhas, tá? Só isso tem que tomar cuidado. Então, assim, ó, aqui, quando eu faço isso aqui, ó, é a coluna, a primeira coluna da matriz mudança de base. Então, aqui eu tenho a índice 1 mais a índice 2, 1, vezes o outro vetor da base beta, que é 0, menos 1 e 1, mais o a índice 3, 1, que multiplica menos 1, 1 e 1. Ficou claro isso para vocês? Eu estou escrevendo o elemento da base beta 1 como combinação linear dos elementos da base beta, mas esses coeficientes denotam, nesse caso, né, as colunas, a primeira coluna da matriz mudança de base, tá? Isso acontece, gente, por causa disso aqui, ó. No momento em que eu organizei dessa forma aqui, mesmo que eu tivesse colocado os escalares alfa, beta e gama, ó, quando eu reorganizo aqui, dessa forma como eu tenho escrito, ó, é a coluna a índice 1, a índice 2, 1, se denota dessa forma para que no final, lá quando tu organiza esse sistema, ó, o que fica aqui é a matriz mudança de base com a organização certinha, tá certo? Mas foi por causa disso aqui, dessa montagem que a gente fez e dessa multiplicação depois, tá certo? Então, sempre vocês vão organizar aqui, escrever os elementos da base beta 1 como combinação linear dos elementos da base beta, tá certo? Desculpa, tá uma barulheira aqui de coisa. Me perdoe, gente, que hoje tá brabo aqui mesmo. E aí vocês teriam os elementos, os coeficientes aqui que vocês estariam trabalhando são as colunas, tá? A primeira coluna. Daqui, ó, vocês vão conseguir Vocês estão ouvindo esse barulho? Agora tá passando, eu acho que é um carro de som com alguma coisa aqui. É piada, né? Não é possível. Vamos lá, então. Poxa vida, né? É bullshit, olha. Vamos lá. Então, assim, gente, ó, até desconcentra, né, a pessoa. Isso aqui vai dar um sistema de equações lineares, tá? Eu vou deixar montadinho aqui, depois a gente escreve, eu só vou montar os outros. A gente vai pegar o próximo vetor. Então, qual é o próximo vetor do beta 1? 1, 1 e 1, tá certo? E vou escrever como combinação linear dos vetores da base beta. Quais seriam os coeficientes? A segunda coluna da matriz mudança de base. Então, a gente tem a índice 1, 2, que multiplica 1, 1 e 0, mais a índice 2, 2, que multiplica 0, menos 1 e 1, mais a índice 3, 2, que multiplica menos 1, 1 e 1. Tá certo, gente? Depois, o que a gente vai fazer? Vai pegar o terceiro vetor, que é menos 1, 0 e 3, né? Menos 1, 0 e 3, e vai escrever também como combinação linear dos elementos da base beta, tá, gente? Detalhe, o que a gente tem agora seria a terceira coluna. Então, a gente tem a índice 1, 3, que multiplica 1, 1 e 0, mais a índice 2, 3, que multiplica 0, menos 1 e 1, mais a índice 3, 3, que multiplica menos 1, 1 e 1. E o que a gente vai fazer agora é resolver cada um dos sisteminhas. Então, o primeiro aqui, ó, que nós teríamos, seria o seguinte sisteminha. Olha, irmão. Vou montar aqui. Ó, a índice 1, mais 0, menos a índice 3, 1. Então, a índice 1 menos a índice 3, 1 igual a... já largou já? 1. Agora os da segunda componente. A índice 1... Deixa eu ver aqui. Olha só, tu fez a tua 3B, tu botou algum exemplo ou tu explicou? A índice 3, 1, isso seria igual a 2. Depois, 0, a índice 1. A letra B. Eu fui dar uma revisada aqui, cara, e parece muito errado. Botou exemplo? Tá certo? Um sisteminha com Será que ela aceita exemplo, cara? variáveis. Pro próximo. A índice 1, 2 mais 0 menos a índice 3, 2. Então, a índice 1, 2 menos a índice 3, 2 igual a 1. Depois, a índice 1, 2... eu ia tirar uma dúvida com ela, porque eu não entendi essa 4 e essa minha B tá muito errada, cara. Eu fui olhar agora, ela tá muito errada. 0, a índice 1, 2... Que chateado. Que merda. A índice 3, 2... Agora perdendo meu sono, meu. A 1 também.
Se vocês observarem, gente, ó, a matriz dos coeficientes é igual, né? Ó, essa matriz é praticamente igual a essa. A única coisa que muda são os índices, né? Porque, claro, esses vetores aqui são iguais em todos, tá? A única coisa que vai mudar são os índices dos elementos. Aqui também, ó. Então, A índice 1, 3, mais 0, menos A índice 3, 3, igual a menos 1. E, claro, né, os termos independentes que são de cada um dos vetores. A índice 1, 3, menos A índice 2, 3, mais A índice 3, 3, igual a 0. E 0 menos A índice 2, 3, mais A índice 2, 3, mais A índice 3, 3, igual a 3. Tá certo, gente? Resolvendo todos esses sisteminhas, ó, que vocês obtiveram, que a gente obtém ali, eu já resolvi aqui, tá feito, tá? Ó, A índice 3, 1, 2 terços, A índice 1, 5 terços e A índice 2, 1, 1 terço, tá bem? Depois, ó, do segundo sisteminha vem que o A índice 3, 2 é 1 terço, 1, 2, 4 terços, 2, 2, 2 terços. E assim sucessivamente, né? Ó, para o A índice 3, 3, 4 terços, 1, 3, 1 terço, 2, 3, 5 terços. Então, a matriz, ó, a mudança da base beta 1 para beta, é essa matriz com essas linhas aqui. Tá certo, gente? Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Entendi. Sim? Tá bem, gente. Então, assim, ó, eu sei que vocês já estão cansados. Deem uma olhadinha depois aqui, ó, tá? Eu só estou mostrando aqui como é que eu determino, assim. Então, por exemplo, considerando o vetor U, tá? E a base beta, né? Possuindo, se esse vetor possui, né, as coordenadas com relação à base beta 1 como sendo A, B e C, o que eu teria que fazer é pegar esse vetor 2, 0 e 1 e escrever como combinação linear de W1, W2 e W3, né? Isso são as coordenadas desse vetor com relação a essa base. O que a gente obteria, ó, resolvendo o sisteminha, seria isso, ó, o vetor, as coordenadas desse vetor U com relação à base beta 1 seriam esses elementos aqui, menos 5 quartos, 5 meios e menos 3 quartos, tá? Que é o que a gente já fez anteriormente lá, resolvendo o sisteminha, tá? Só porque aqui a gente tem para um conjunto com um elemento de 3 componentes ao invés de 2, como a gente fez no exemplo, tá certo? Então, a gente teria assim, ó, o vetor representado na base beta, eu posso dizer que é a matriz mudança de base vezes o vetor representado na base beta 1, tá certo? Então, ó, a gente pega a matriz mudança de base, multiplica pelo vetor, as coordenadas do vetor na base beta 1, e a gente obtém as coordenadas desse vetor nessa base beta. Então, observem, ó, esse vetor menos 5 quartos, 5 meios e... Perdão. Esse vetor 2, 0 e menos 1, tá? Um vetor do R3 qualquer, se eu fosse representá-lo, né, na base beta 1, ele teria essas coordenadas. Já na base beta, que é aquela base mais simples, ele ficaria com essas coordenadas aqui, 1, 0 e menos 1. Então, olha como facilita, né, transformar dessa base, facilitaria os cálculos, né, transformar dessa base beta 1 para essa base beta, porque na base beta a representação do vetor ficou mais simples, 1, 0 e menos 1, tá certo? Então, assim, ó, isso é um exemplo muito banal, tá? Vocês não vão aplicar considerando umas bases desse tipo. Vocês vão passar depois para bases que são ortogonais, que é para facilitar os cálculos no sistema ortogonal, tá certo? Aqui só está mostrando o procedimento de como nós fazemos essa mudança de base. Tá bem, gente? Eu gravei um vídeo com essa parte de mudança de base, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Se eu quisesse, gente, se essa matriz aqui, ó, mudança de base, se ela for inversível, como é que eu determinaria a matriz mudança de base inversa? Então, como é que eu faria para obter a matriz que passasse da beta para beta 1? Aí, ao invés de ser de beta 1 para beta, seria a matriz mudança de base de beta para beta 1. A única coisa que eu faria seria o procedimento para inverter a matriz, tá? Então, eu posso fazer dessa forma, sem precisar fazer todo aquele procedimento com sisteminhas, eu poderia pegar minha matriz mudança de base da beta 1 para beta e inverter ela. Aí eu obtenho a matriz mudança de base de beta para beta 1, tá? Isso, é só isso que está dizendo nessa parte do texto de vocês aqui, até a página 51. Então, aqui, gente, nós encerramos a parte do conteúdo que trata especificamente de espaços vetoriais. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu não encerrei conteúdo de espaços vetoriais, porque daqui para frente tudo é espaço vetorial, tá certo?
Então, vocês vão usar espaços vetoriais daqui para frente ao longo de toda a disciplina. Então, é importante que vocês entendam, tá, gente, essa parte de espaços vetoriais. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco corrido, tá, essa aula hoje, então vocês vão ter o videozinho lá para ajudá-los nessa revisão da parte de mudança de base, principalmente. E já que vocês estão entregando a lista hoje, também tentem fazer final de semana outra lista para ver se vocês já têm algumas dúvidas, né? Deem uma olhadinha nos exercícios resolvidos, tá bem, gente? Podem falar, tá aberto ao público aí para vocês poderem falar. Não, tá bem. Vamos tentar. Tá bem, gente. Então, Tá bem difícil as listas. Tão difíceis as listas? Vocês estão achando, Guri? Essa última aí eu achei bem difícil. A lista 4? Fala. Essa que tem que entregar agora é a 3, né? É a 3, aham. Pois é, só para confirmar, professora, a entrega da lista 3, então, ela ficou para essa segunda e a lista 4 para a próxima segunda lá. A entrega da lista 3 seria hoje, tá? Ali no sistema para sexta-feira, né? Dia 11 às 23h55. Vocês precisam de um prazo maior, é isso? Eu achei que ontem... Foi ontem, né? Que a gente teve a aula de ajuda. Que tinha Foi. O pessoal tinha comentado. A gente tinha comentado que um fim de semana a mais ia ajudar, alguma coisa assim. Tá. Não dá bola, gente. É que a professora é velha, né? Fica meio esclerosada, esquece, tá? Mas, então... Tá, Uau, o louco conseguiu ainda, cara. Não tem problema Pode nenhum, crer. tá? Mas tentem fazer, tá, gente? Deem uma olhada boa ali, tentem fazer mesmo, tá? Tá louco. Se tiverem alguma dúvida, mandem ali no grupo que eu ajudo vocês sem problemas, tá? O importante é que vocês entendam e aprendam o conteúdo, tá? Beleza, gente? Por mim não tem problema, a gente pode estender o prazo mais um pouquinho, sim. Posso deixar. Já vou alterar ali para segunda para vocês, tá? Aí vai ficar sem... Pode crer. Eu já tava aqui chorando, né? Mandar ali, pode postar, não tem problema também, tá, gente? Não, cara, eu terminei isso aqui. Eu fui ver essa 3 aqui, tá errado pra caralho, Não mano. tem problema, tá? E aí já quiser trabalhar na lista 4, né? Pra não atrasar muito também. Sim, isso aqui tá todo mundo com o mesmo exemplo, ele. Tá tu, o Roberto, o Igor, tô com o mesmo exemplo. Deixar o final de semana a mais, tá? Depois eu vou alterar ali direitinho depois pra vocês também. Isso aí. Tá louco. Não, eu sei o que é, mas não... Eu imagino, de exercícios resolvidos já tava grande. Amanhã tem atendimento, né? Bastante coisa. Não, eu imagino, eu sei que deu bastante coisa, assim. Sim, só os resolvidos tá digitado, já deu um monte de coisa. Imagina que vocês fizeram à mão aí, né? Eu sei que é uma lista. Sim, eu tô ligado. Tá bem, gente? Então, tá? Então, se forem tendo dúvidas, mandem ali no grupo, ou mandem por e-mail, tá? Se mandarem alguma coisa por e-mail, pelo menos me avisa ali no grupo. Professora, mandei um e-mail agora com a dúvida tal, que daí eu já abro para olhar. Tá bem? Não, beleza. Obrigado, professor. Sim. Professora, eu não tô com o seu e-mail ainda. Eu não tenho seu e-mail. Márcio, é o Márcio que tá falando? É, eu. Tá, Márcio. A Carol mandou agora um e-mail aqui mandando o teu... Deixa eu ver, que tu tinha pedido, né, pra entrar no grupo. Tu tá no grupo, Márcio? Do WhatsApp? Tá ali. Não, ainda não. Tá. Então, assim, Márcio, manda um e-mail pra mim. Gurizada vazou em peso. Tudo junto, tudo com S. Vou escrever aqui embaixo, ó. Lisiane Menezes @ifsul.edu.br. Tá bem? Manda ali, Márcio, que eu já te acrescento ali no grupo. Deixa eu ver se... acho que foi, né? Alguém me perguntou se... Não foi no grupo. Tinha te mandado o número... Eu tinha te mandado o número Carol, dele tá mais certo. cedo, professor. Tá. Não, tu mandou agora aqui, eu tô olhando, foi mensagem privada, tá? Eu já foi uma mensagem fora do grupo. Tá, não, já tenho o número aqui, Márcio, já vou te anexar ali, tá? Espera um pouquinho que eu já vou anexar ali no grupo. Será que a minha vai ter atendimento, cabeça? Tá, assim, gente, ó, então as listas, então, ficaram para essa segunda e para outra daí, tá certo? Daí a gente vê depois se vocês vão precisar.